irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vamos orar, vamos iniciar essa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por tudo, por esta manhã, por esta tarde, por esta noite, por estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, abençoa os Teus servos que já chegaram, os que estão vindo, trazem paz, livre de todo mal também, e dá-nos uma boa aula para a glória do Teu santo nome, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos dar início então à nossa aula dessa noite. Nessa oportunidade vamos estudar a aula de número 3, os livros, né? Está aí na revista dos irmãos, os livros, né? Por quê? Porque nós vamos falar sobre Jeremias e Lamentações, mas Lamentações não vai ser só uma pincelada, tá? Vamos ler a palavra do Senhor, o livro do profeta Jeremias, capítulo 9, e o versículo 1. Jeremias 9, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então, irmãos, é um texto bastante conhecido, onde vai falar justamente sobre o profeta chorão. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, e os irmãos vão ver o porquê. Se quem leu, né, a lição, viu o porquê que Jeremias é chamado de um profeta chorão. Nós vamos ver também algumas coisas aqui nessa noite, né? Vamos aqui para a visão panorâmica do nosso módulo. Vimos aí lição de número 1, o livro do profeta Isaías, capítulo 1, né, a parte 1, lição 2, a parte 2 do profeta Isaías. Hoje então estaremos aí com os livros do profeta Jeremias. A próxima aula será a lição 4, o livro do profeta Ezequiel, e a lição de número 4, que será então com a aplicação da prova, o livro do profeta Daniel, tá? Vamos então, irmãos, sem perda de tempo, tendo visto que essa aula é menor, então vamos para a introdução a Jeremias. Vamos lá. O estudante, então, como nós dissemos aqui, irmãos, já pode ter ouvido várias vezes aí, né, que Jeremias, ele é chamado de um profeta chorão. E a gente vai observar aqui não só essa característica em Jeremias, mas outras características também. Ele era um homem inocente, irmãos. Ele era aquela pessoa assim que às vezes, né, ele parecia um menino mesmo, né? Ele tem uma razão até mesmo de ele ter falado, né, que ele não passava de um menino. Possivelmente ele foi chamado quando ele era bem criança mesmo, mas também, irmãos, parece que ele era muito inocente também, né? Na Vulgata, o livro recebeu o nome de Profecia de Jeremias. Nas versões siríacas recebe o nome de Profecias do profeta Jeremias, e conforme a tradução judaica, esse livro seria o primeiro e mais importante entre os profetas para os judeus, irmãos, tá? Para os judeus. Preste atenção, o que tem de importância em Isaías para nós, o livro do profeta Jeremias é tão importante da mesma forma, mas muito mais importante, irmão, porque Jeremias ele retrata muito bem o que o povo, a dureza do coração do povo e a consequência
de não ouvir a palavra do Senhor. E por essa razão o povo foi levado para o cativeiro. Então, para os judeus, irmãos, a ordem cronológica de importância entre os profetas seria Jeremias, depois Ezequiel e Isaías em terceiro lugar. Na nossa Bíblia está Isaías, Jeremias e Ezequiel. Mas para o judeu, em questão de importância, ficaria Jeremias, Ezequiel e Isaías. E aí viria então os 12, tá? Que são os profetas menores, né? E a gente observou aqui que Daniel fica um pouco de fora, porque, né, Daniel não é considerado profeta na Bíblia judaica, ele está entre os históricos, né? Já falamos sobre isso aí. Seu nome é a composição de duas junções aí, Jeová e ele exaltará, né? Então, o nome Jeremias não necessariamente o profeta aparece uma outra vez também, mas não diz respeito a ele, tá? Ainda na introdução, a lição aqui nossa diz assim: ele deve ter profetizado uns 40 anos ou mais, pois começou a profetizar no 13º ano do reinado de Josias. Então, irmãos, Jeremias, ele pegou o reinado de Josias. Josias foi um rei muito bom. E com quantos anos Josias começou a reinar? Quantos anos Josias começou a reinar? Quem lembra? Vou dar um ponto. 8 anos de idade. 8 anos de idade. E no 13º ano do reinado dele, ou seja, não foi quando ele tinha 13 anos, foi 8 anos mais 13, né? Então, dá quanto aí? 8 mais 13? 21. Então, Josias tinha 21 anos, é isso mesmo? Então, não confunda aí com 13º ano de vida de Josias, é 13º ano de reinado dele. Tá? Então foi mais ou menos aí cerca de 629 a.C. Isso aí é uma data estabelecida, irmão, por esses dois homens de Deus aqui, o bispo Usher, né, e o senhor Mr. Winston, né, que é citado aí no livro dos irmãos. Jeremias, ponto 2 aí, no início ainda, né, nós não estamos entrando aqui no esquema, mas Jeremias, sacerdote de nascimento. Então, ele era sacerdote por nascimento e habitou em Anatote, um povoado que pertencia à tribo de Benjamim, cerca de 4,5 km ao norte de Jerusalém. E como eu falei aqui, ele foi chamado bem cedo para ser profeta do Senhor, né? O povoado era a residência de levitas e sacerdotes. E tem uma curiosidade aqui sobre o pai de Jeremias. O pai de Jeremias se chamava Ilquias. E aí entra aqui uma questão. Ilquias foi um sacerdote que teve uma participação muito importante na vida de Josias. A Bíblia diz que Josias começou a reinar e ele pediu para que fizesse uma limpeza no templo. E eles fazendo uma limpeza no templo, o que eles encontraram? O livro do Senhor, os pergaminhos. E quem é que estava fazendo essa limpeza? Ilquias. E aí esse Ilquias, mais outros ali, eles voltam para o rei e falam: olha, nós encontramos o livro da lei do Senhor. E quando eles começam a ler aquela lei ali, Josias ele fica muito preocupado com a situação, ele rasga as suas vestes, ele começa a chorar ali e ele manda então consultar a profetisa Hulda, né? Então esse Ilquias, irmãos, que aparece ali em Josias, possivelmente ele era o pai de Jeremias.
Então note então que Jeremias ele estava a par das coisas que estavam acontecendo mesmo na época aqui do rei Josias, né? Vamos aí, e parece que seus colegas levitas e sacerdotes que o conheciam da cidade de Anatote, eles queriam matá-lo, porque, irmãos, uma coisa que Jeremias, e a gente vai observar aqui, é que ele foi chamado, irmãos, para ser um homem de rixa. E o que é isso, irmão? Homem de rixa é aquele crente enjoado que tinha antigamente. Hoje parou, né? Mas antigamente, irmão, tinha crente que era desse jeito assim, ó. Não tinha, a pessoa começava a fumar perto dele e falou assim: olha, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. E aí alguém estava ali, falava um palavrão e falava: ô rapaz, essa palavra que você acabou de dizer aí vai te levar para o inferno. Você está condenado ao fogo do inferno. Por aí vai. Então era aquele crente rixoso. Jeremias, ele foi chamado, e ele mesmo vai dizer, irmãos, num versículo ele vai dizer: eu fui chamado pelo Senhor para ser um homem de rixa, de contenda. Então, irmãos, mas o grande problema disso tudo, irmão, é que quanto mais você é rixoso, mais você sofre também. Você sofre. Geralmente quando você é rixoso, eu estou falando dessa rixa aqui, tá? Geralmente ninguém quer ficar perto. Ixi, nem vem, vamos sair daqui, né? Por aí vai. Então esse homem, irmão, Jeremias, ele foi escolhido para isso, tá? E, irmãos, o povo não podia ver Jeremias, que queria dar fim na vida dele. O homem era chato, né? Chato, entre aspas, assim, porque, irmãos, agora tinha um negócio. A chatice de Jeremias tinha uma razão. Por isso que eu falo muitas vezes, irmãos, para você chamar a atenção de uma outra pessoa, você tem que estar bem com Deus. Não é simplesmente apontar o dedo, porque se você aponta o dedo, tem 3 apontando para você. Jeremias não, irmão. Jeremias ele foi chamado unicamente com uma função só: alertar a ajudar, nesse caso aqui, que a destruição estava vindo. Era para eles se consertarem com Deus, porque senão eles iriam ser levados para o cativeiro. E lá na frente, irmão, quando Nabucodonosor começou a fazer os seus movimentos, Jeremias falava assim: olha, vocês têm 2 opções: se entregar na mão de Nabucodonosor, e quem se entregar na mão dele vai ser levado para o cativeiro, lá vai viver tranquilamente, lá vai ter o que plantar, lá vai ter o que beber, o que comer, vai ter casa para vocês morarem lá. Mas se vocês não fizerem isso aí, vocês vão morrer nas mãos de Nabucodonosor. Aí eu pergunto: quem é que quer sair da sua casa e ir para um local onde não é a sua casa, onde você vai viver em um cativeiro? Ninguém quer isso, irmão. Você tem a sua liberdade, você tem o seu lugar para habitar, né? Então ninguém queria isso de forma nenhuma. E o grande problema que nós vamos ver aqui, irmãos, é que existiam outros profetas que também se levantavam para dizer mentira dele, não vai acontecer nada. Nós vamos ver aqui as razões por que eles pensavam que isso não iria acontecer, tá? Conforme Jerônimo, o estilo de Jeremias, irmãos, ele é diferente dos demais profetas, tá? É um estilo mais rústico que o de Isaías. Vamos aí para o próximo slide. O período histórico das profecias de Jeremias. Jeremias, irmãos, foi chamado ao ofício de profeta no 13º ano de Josias, como nós já falamos aqui, numa época de grande perigo para o pequeno reino de Judá. Jeremias recebeu a missão de profetizar para a cúpula governamental e precisou se afastar do companheirismo dos demais profetas, o que é comprovado pelos símbolos que ele usava para demonstrar o que pretendia dizer e as palavras
duras contra os líderes de Judá. E nós vamos ver aqui, irmãos, os símbolos. Nós falamos aqui na outra aula que Isaías ele não usou símbolo, mas Jeremias e Ezequiel eles usaram símbolos. E o que é o símbolo que eu estou dizendo, irmão? É uma situação para poder aclarar, para poder demonstrar que algo iria acontecer. Ele faria algo na sua vida para poder demonstrar o que os judeus iriam, ou no caso de Ezequiel, ou estavam passando. Então, hoje você tem as ilustrações, hoje você tem isso, você pode usar exemplos aqui do nosso cotidiano, mas eles, irmãos, usavam a sua própria vida. E quem é que mandava eles a fazer isso aí, irmão? Deus mandava fazer. Eu quero até, irmãos, fazer uma ressalva aqui da aula passada. Eu falei aqui, irmãos, cadê o irmão Hamilton? Está ali, né? Eu falei aqui, e a minha expressão foi que como se Deus, se o profeta não marcasse, não tinha como o profeta marcar datas, né? Mas preste atenção numa coisa aqui. O objetivo meu é justamente mostrar o profeta na carne, marcando datas para acontecer alguma coisa. E se não acontecesse, a culpa cairia em quem? Em Deus. Deus ficaria como mentiroso, tá? Então foi nesse sentido. Agora, fazendo aqui uma ressalva sobre até o que o irmão Hamilton falou, e eu creio que não ficou muito bem entendido. Deus pode, irmãos, usar um profeta e marcar uma data. Tá? Nós temos na Bíblia Sagrada vários fatos, como foi citado pelo irmão Hamilton, né? O profeta dizendo assim: amanhã, né? Eliseu falou: amanhã vai ter comida à vontade, amanhã. Mas, irmão, ele estava sendo usado por quem? Por Deus, tá? Por Deus. O que hoje acontece, infelizmente, são pessoas aí, irmão, marcando data, não acontece. E aí a pessoa muitas vezes até afasta da igreja, porque decepcionou não com o profeta, mas decepcionou com Deus. E Deus, irmãos, Ele não se deixa escarnecer. E errado é a pessoa, seja homem, seja mulher, que colocar Deus como mentiroso. Deus ele vai requerer, Deus vai pedir a fatura, tá? Seja aqui ou seja no dia do juízo, essa pessoa vai ter que pagar por isso. Porque Jeremias aqui, ele vai ser usado por Deus para poder falar para o povo e dar uma data. Mas aí, irmãos, era quem que estava mandando ele falar? Deus. E ele estava mandando falar o seguinte: que esse povo que estava indo para o cativeiro, eles ficariam lá, irmãos, 70 anos. Depois desses 70 anos, a promessa era de Deus, Ele tornaria a trazer esse povo de volta para a sua terra, tá? Então, para ficar bem explicado aqui e acertando as coisas aqui, tá bom? Então vamos lá. Jeremias, ele recebeu essa missão de profetizar para a cúpula governamental e precisou se afastar do companheirismo, nós já falamos aqui, o que é comprovado pelos símbolos que ele usava, né? O que pretendia dizer e as palavras duras contra os líderes de Judá. Eu repeti isso aqui, né? No livro, irmãos, nós temos um resumo do contexto histórico, tá? Nós não vamos ficar muito nisso aqui não, mas preste atenção, irmão, quem não leu o livro, leia essa parte aqui principalmente, tá? Não é pela questão de prova, não fique preocupado. A página 64 e a 65 vai dar um contexto do momento em que Jeremias estava vivendo. Aqui vai ser explicado, irmãos, o que estava acontecendo. O primeiro teve um rei aqui no Egito, o nome dele era o rei Psamete.
E esse rei aqui era na época de Manassés, não era na época de Josias. Depois desse rei pissamético, veio então um rei que fala várias vezes na Bíblia Sagrada, que é o faraó Neco. Esse aqui, ele é famoso, e é esse rei aqui, irmãos, faraó Neco, que ele estava em luta contra o império, e quando ele está subindo para ir combater contra os caldeus ali no caso, quem é que entra na frente dele lá? O Josias. O Josias fala assim: olha, você não vai passar por aqui, quem é você para ir contra, né, outro império? Aí o faraó Neco, a Bíblia diz claramente lá, o faraó Neco fala para ele assim: ó, Josias, fica fora disso. E a Bíblia diz, irmãos, que Josias foi contra o faraó Neco e morreu nessa oportunidade. Morreu novo, irmão. Morreu novo. Poderia ter vivido muito mais tempo, mas por causa dessa bobagem aqui de querer se intrometer numa coisa que não era dele, morreu muito mais cedo. E aí, irmãos, depois disso, olha, página 64, nós olhamos aí desse terceiro parágrafo aqui, ó. No entanto, anos depois, Nabopolassar, isso aqui é uma pessoa importante, irmão. Nabopolassar derrotou o faraó Neco no Egito, na batalha de Carquemes, tá? Nabopolassar era quem? Pai de Nabucodonosor, tá? Então tudo está ligado aqui, irmãos, é um pouco de história. A Bíblia não fala sobre essas coisas aqui, então tudo que tem aqui, ó, nessas duas páginas, são algumas coisas que é extra bíblico, mas que é real, é histórico, tá? Então é muito bom os irmãos lerem isso aqui, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. E aqui diz, né, irmãos, na página 66, lá em cima, diz assim, ó: no Egito foi colocado num poço. A Bíblia fala sobre isso aí, mas a Bíblia não diz como Jeremias foi morto. Mas aqui, segundo a tradição, Jeremias foi apedrejado e morreu. Então, irmãos, vida do profeta não era fácil, nem de Isaías, nem de Jeremias. Mas Isaías, irmãos, ele teve ali uma bonança, porque ele profetizava no palácio, ele tinha entrada livre no palácio, ele só profetizava, as profecias deles eram para o futuro. Mas Jeremias não, irmão, Jeremias já estava profetizando para o presente dele, mas as pessoas não estavam aceitando, tá? Então por isso, irmãos, que ele foi um homem perseguido desde do início do seu profetismo até o final, tá? Vamos aí para considerações do livro. Jeremias fala o que vem ao coração e revela ao estudante seus pensamentos mais íntimos. Ele expressa seus sentimentos, sua dor e falta de esperança. Apesar dele ser esse crente, esse profeta rixoso, como ele mesmo vai se colocar, apesar disso tudo, irmãos, ele era um homem muito sentimental. Ele chorava muito, e foi o texto que nós lemos aqui, de Jeremias capítulo 9, versículo 1. Ele estava dizendo: olha, quem dera se minha cabeça se transformasse em água, para eu poder chorar. Era como se ele estivesse dizendo: eu já chorei tanto pelo meu povo, que parece que as minhas lágrimas estão secando, e eu queria que a minha cabeça se transformasse em águas, para eu poder chorar mais ainda pelo luto, né, pela dor do meu povo. Então era um homem sentimental, né? Em várias partes do livro discute com Deus, ele tem discussão com Deus, por isso que eu estou falando, parece que ele era muito inocente, tá? Ele tinha esse lado também muito inocente, sobre os acontecimentos terríveis que ele começa a discutir, que virão sobre o seu povo. Exemplo disso, irmãos, é que ele acusa Deus de ser injusto, mas isso ele fala como se fosse inocência, porque você não vê Deus em nenhum momento punindo ele por causa disso, porque todos os esforços que fizeram alertando o povo, ele estava falando e o povo não ouvia ele.
Aí ele estava dizendo, olha, ele deixa aparecer aí, né? Olha, está sendo injusto comigo, tá? Os ímpios prosperavam, ele olhava essas coisas também. Os falsos profetas lhes resistiam na cara e enganavam o povo. Deus não fez milagres sequer para salvar o povo, nenhuma manifestação de poder foi vista pelo povo, e ele teve que admitir. Aí ele vai falar: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Então, irmãos, ele também lamuriava, e não era sem razão, porque tudo que ele falava era questão de desprezo pelo povo, né? Então, a sina de ser um homem de rixa está lá em capítulo 15, versículo 10, e no capítulo 20, versículo 7. Não vamos ler não, por causa do tempo, tá? Vamos passar aqui para o próximo ponto. E aí sim, irmãos, nós vamos dividir aqui, o comentarista, ele divide o livro também aqui, né? Ele coloca como temas. O livro de Ezequiel ele já vai dividir diferente, mas o livro de Jeremias ele vai colocar aqui em temas, tá? Em temas. E aí vamos aqui. Ele diz assim: ó, procuramos colocar em ordem os temas do livro, já que não estão em ordem de acontecimento, o que torna difícil de ser analisado. Tem capítulos de Jeremias que aconteceu antes e eles estão lá no final, tá? Tem um capítulo lá que é um acontecimento lá atrás, e o capítulo está colocado lá na frente. Então não está em ordem aí, tá, irmãos? A Bíblia em si, irmãos, alguns pontos da Bíblia Sagrada, a Bíblia, eu vejo sempre um rapaz falar assim: a Bíblia não está em ordem cronológica, ela está em ordem lógica, tá? Então a gente tem que, o estudante da Bíblia Sagrada, ele tem que entender aonde que é e procurar ali saber, para não ficar crendo que aquele momento ali era exato, mas aconteceu uns meses ou anos atrás, né? Então vamos lá, capítulo 1, o chamamento de Jeremias. Aí temos aí a cronologia da história de Jeremias. Ele profetizou mais ou menos 41 anos, um chamamento específico e peculiar. Ele mesmo vai dizer que quando Deus chama ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança, né? Então foi um chamado específico e foi um chamado também peculiar. As visões de Jeremias, aí tem duas visões interessantes aqui, irmão, já no início do profetismo dele. Deus fala para ele assim: olha, o que você vê, Jeremias? E ele vai falar assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Olha, irmãos, as coisas que às vezes assim, né, para nós parecia bobagem, mas não é não, irmão. Aí Deus vai responder para ele assim: olha, viste bem, Jeremias, pois eu velo pela minha palavra para cumprir. Aí se ficar só nisso aqui, irmãos, você não vai entender. Mas a amendoeira, não é essa amendoeira que tem na rua aqui não, era um outro tipo de amendoeira. Mas uma das características da amendoeira é o seguinte: é que de todas as plantas, ela era a primeira a frutificar. Enquanto outras frutificariam depois, a amendoeira sempre tinha essa dianteira para poder frutificar. O que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, eu velo pela minha palavra para cumprir. Enquanto outros estão esperando o cumprimento de outras palavras, a minha palavra ela vai se cumprir, queira ou não queira. Esse é o sentido dele olhar e ver uma vara de amendoeira e Deus falar: eu velo pela minha palavra para cumprir, tá? E outra coisa que ele vai falar aqui, irmãos, que ele vai mostrar, é essa panela no fogo. E essa panela está virada para o norte. E aí ele estava dizendo: olha, do norte virá a destruição para Judá, tá? Então eram coisas que ele usava no dia a dia, no cotidiano, tá? Ponto 2, irmãos, o amor de Deus e a insistente
desobediência de Israel. Aí ele faz 3 perguntas amorosas ao povo, né? Ele vai falar aqui, irmãos, que no caso aqui Judá e Israel também, que já tinha sido levado todo para muitos anos atrás para a Síria, né? Não existia mais, mas ele vai chamar o povo dele de pérfida, né? De um amor pérfido. O que é isso, irmãos? O que é perfídia? Perfídia é quando uma pessoa troca de amores, tá? Troca de amantes. Ela não tem uma pessoa só, mas ela vive trocando de amantes, tá? Então Deus, ele chama ao povo dele aqui nesse caso de que eles têm esse amor pérfido, né? Da onde vem essa palavra perfídia. Ele faz um chamado ao arrependimento. E aí, irmãos, esse ponto aqui é interessante. O coração do profeta e a angústia de Deus. É tão forte, irmãos, essa questão aqui, ó, que aqui no capítulo, na página 70, no 3º, 4º parágrafo aqui, ó, vai dizer o seguinte: esses capítulos tratam novamente do mal que virá do norte. E aí, irmão, Jeremias, ele abre a boca e diz dessa forma, capítulo 4, ele vai dizer lá no versículo 21 em diante, vai dizer assim: meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração, as paredes do meu coração. Irmãos, parece que ele estava tendo aqui um infarto. É o que a gente nota, assim, parece que ele era a ânsia de um infarto, mas porque ele estava sentindo a dor do que estava se avizinhando. Irmãos, não foi fácil. Foi mais ou menos 2 anos de sítio que Nabucodonosor fez com Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. E aí, com isso, irmãos, chegando no final desses quase 2 anos, as mulheres estavam comendo os seus filhos, de tanta fome, porque não tinha alimento para o povo, não tinha como entrar e não tinha como sair, até quando Nabucodonosor, o exército de Nabucodonosor, conseguiu entrar por irmãos, Judá, no caso aí Jerusalém, era muito bem cercada mesmo, mas eles conseguem entrar por um duto, conseguem entrar na cidade e tomar toda a cidade, e passa ao fio da navalha todo mundo que estava lá dentro, né? Houve um morticínio muito grande mesmo. Isso, irmãos, já tinha acontecido as levas, né? Mas ficava um povo resistindo ali. Então foi um morticínio. E Jeremias, irmãos, eu vejo que como se Jeremias estava tendo o que Jesus Cristo viu. Jesus Cristo viu a própria coroa sendo colocada na fronte dele, na cabeça dele. Ele viu aquela lança, ele viu os pregos, ele viu os seus pés sendo furados. Jeremias, irmãos, estava vendo tudo o que aconteceria com o seu povo. Por isso que ele fala desta forma, tá? O povo e o templo, irmãos, o povo estava idolatrando o templo, e essa era uma razão deles achar que Deus não deixaria eles, Nabucodonosor, entrar em Jerusalém, porque ali em Jerusalém estava o templo do Senhor. E aí, irmãos, o próprio Jeremias vai dizer que, e Deus usando a boca do profeta, dizendo que o templo não valia para essa situação. Eles podiam idolatrar, eles podiam colocar o templo em primeiro lugar, mas eles já estavam afastados de Deus. A destruição viria de qualquer maneira. Jeremias precisou se munir de coragem para avisar o povo de que o templo diante deles seria totalmente destruído, e com isso angariou o protesto do rei Jeoaquim, né, aqui,
porque o filho dele foi Joaquim, dos sacerdotes e dos demais profetas da cidade. Então eles diziam: Deus não vai destruir isso aqui porque nós temos o templo. E eles também falaram o seguinte: olha o que aconteceu, outros profetas profetizaram e não aconteceu nada com Jerusalém. Mas irmãos, eram outros profetas. Aqui se tratava de Jeremias, profeta do Senhor, tá? E Deus cita ali Siló, e Deus vai falar assim: olha o que aconteceu com Siló. Siló era o antigo lugar onde estava o tabernáculo antes de construir o templo. Ele foi destruído também, tá? Os sacrifícios rejeitados por Deus, os judeus achavam que bastava trazer sacrifício, que Deus ouviria e se agradaria dele. Mas nós temos um texto na Bíblia Sagrada que diz, irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar, e isso estava acontecendo aqui na prática também. E novamente ele vai falar: o juízo virá, o juízo virá. E Jeremias, irmãos, grande parte ali das profecias dele é essa: o juízo virá, o juízo virá, tá? Desde o início até o final. Novamente, irmãos, vai mostrar aqui a dor do profeta. Jeremias lamenta a rebeldia dos líderes de Jerusalém, se sente arrasado diante da iminente destruição. Ele vai falar aqui, irmãos, que o que aconteceria com Jerusalém e com Judá era como Deus acrisolando, era o que Deus iria fazer com Judá aqui, era acrisolar. O que é o acrisolar? É pegar a prata, é pegar o ouro e colocar dentro do fogo para poder derreter e tirar as impurezas. Essa era a situação que Deus iria fazer com Jerusalém. E aí vai falar sobre a glória do homem. Vamos passar aqui por causa do horário. E desmoralizando os ídolos dos pagãos. Ele vai citar aqui, irmãos, a rainha dos céus. E preste atenção, essa rainha dos céus aí, na época, irmãos, era como se fosse mesmo uma mãe de Deus. E isso, irmãos, é trazido para hoje, né? Hoje também temos aí a mãe de Deus, que muitas pessoas falam aí. E nessa época já acontecia e já tinha a rainha dos céus, tá? Aí ele mostra aí um aspecto do que acontece. Segunda parte, irmãos, Deus e o profeta. Essa segunda parte do estudo de Jeremias, o aluno estudará por temas e não por capítulos, conforme estudou na primeira parte, tá? Vamos aí pular aqui. O sentimento do profeta. Irmãos, Jeremias, ele tinha uma vida solitária. Jeremias era casado? Não. Ele casou porque ele não quis? Não, porque Deus proibiu ele de casar. Ele não deveria casar. Talvez já mostrando o que ele iria passar. Talvez, irmãos, a mulher dele, os filhos dele não suportaria ver a situação do que ele iria passar, tá? Não tinha esposa, amigo dos reis, era mal entendido por todos, era um intercessor, sentia a dor do povo, chorava, lamentava e às vezes parecia uma pessoa inocente. Aí nós temos aí, irmãos, argumento de Jeremias e Deus, eles conversando um com os outros. E aí nós temos os argumentos de Jeremias com o povo. E aí depois nós temos as orações do profeta. E aí nesse momento aqui é que Deus fala assim: olha, também, ainda que Moisés e Samuel se pusessem na minha frente, eu não ouviria a oração em respeito a esse povo. Já está decretado que a destruição vai vir. E Jeremias, irmãos, ele continuava, apesar de tudo, ele continuava argumentando com Deus para ver se Deus mudava de ideia, mas já estava decretado. Tem um momento, irmãos, em que Deus fala assim: olha, para, Jeremias, de interceder pelo povo, para de interceder, a destruição virá. Mas, irmãos, é porque infelizmente, o cálice da ira de Deus tinha chegado ao limite, não tinha mais como voltar. E o Apocalipse, irmãos, o que nós vemos no Apocalipse
nas taças, né? Vamos falar sobre isso aí, nos selos, e tudo aquilo ali, irmãos, é também o cálice da ira de Deus que chegou no limite, ou o cálice da paciência dele, né? E o derramar da ira de Deus. Então, irmãos, Deus ele vai tratando até um certo ponto. E aí nisso que a gente olha, irmãos, que até Deus, a paciência dele tem limite. A gente pensa assim que Deus é um Deus ilimitado em paciência. Negativo, tá? Uma hora a paciência de Deus sempre chega ao limite. Terceira parte. O Saul. Até quando terás dó, pena de Saul, tendo eu rejeitado ele? E não tinha mais como voltar. Tá? É por isso, irmão, ainda tem gente. Você acredita que tem gente? Eu escutei uma pessoa falando se a gente podia orar pelo diabo para ele se arrepender, já que Deus pode perdoa. E aí, irmão, já está condenado. O caso aqui, irmãos, do Jeremias, que Deus fala assim: olha, para de interceder, é porque não tinha mais volta. Nesse caso aí, irmão, isso aí parece até uma blasfêmia. Isso aí, uma pessoa falar um negócio desse aí. Mas, porque infelizmente coloca assim, que Deus ele perdoa todos os pecados. Deus ele... bobagem, irmão. Vamos lá. As lições de Deus a Jeremias. Aqui começa uma situação que Deus vai trabalhar mostrando algumas coisas. Primeiro, irmão, Deus manda ele fazer um cinto de linho, tá? Um cinto de linho, mas aquele cinto ele tinha também um couro nele, tá? E aí, e a jarra de vinho. Ele manda ele comprar, na realidade aqui, manda ele comprar um cinto, irmãos, e ele vai, eu vou mostrar aqui uma foto no final aqui, ele vai da onde ele morava até o rio Eufrates, mais ou menos 500 quilômetros, irmãos. O comentarista, na videoaula dele, ele fala que poderia ser uma outra localização, talvez um outro rio, mas se for mesmo de Jerusalém até o rio Eufrates, vai dar 500 quilômetros. Ele vai lá, irmãos, e chega lá na beira do rio Eufrates. O que ele faz? Cava um buraco, coloca o cinto lá dentro. Depois de um tempo, Deus fala assim: volta lá. Irmão, ele ou ia a pé ou ia a cavalo, mas era uma estrada muito longa, irmão. E ele chegou lá e Deus fala: tira agora o cinto. Quando ele tirou, estava apodrecido. Sabe o que ele queria mostrar, irmão? Que as roupas das pessoas, né, tudo que as pessoas tinham lá em Jerusalém iria apodrecer. Só isso que queria Deus mostrar. Eu quero ser profeta. Você quer ser profeta igual a Jeremias? Vamos lá. Ele também ele compra uma jarra de vinho, um vinho caríssimo, e Deus manda ele quebrar aquela jarra de vinho na frente de todo mundo. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, o que vocês têm de mais precioso na vida de vocês vai ser tudo quebrado, mas não pelo estado de vocês, é um estado de embriaguez de vocês não estão escutando o que eu estou falando. E Jeremias faz isso na frente do povo. Legal. Outra situação que é conhecida, ele manda o profeta descer até a casa do oleiro, bastante conhecido. E ali, irmãos, naquela situação, ele mostra a situação de Israel, de Judá, naquilo ali, tá? Aí, irmãos, temos a botija quebrada. Ele compra uma botija também e vai até o Vale de Rinom. O Vale de Rinom, irmãos, era um local onde jogavam resto de animais mortos e até jogavam cadáveres também de pessoas. E nesse local houve também sacrifício de pessoas, sacrifício de crianças no Vale de Rinom. E aí
ele chega naquele local e quebra essa botija. Ele tem outra visão aqui, irmãos, de 2 cestos de figos, figos bons e figos ruins. O que ele estava querendo mostrar aqui? A deportação ela aconteceria desse jeito: primeiro iriam os bons, depois os ruins. E realmente aconteceu isso aí, irmãos. Os bons nesse caso aqui eram os mais nobres, os mais crentes. Sabe por quê? Os primeiros, irmãos, eles se renderam também, muitos se renderam a Nabucodonosor e foram levados. E quem rendeu, irmãos, aceitou a palavra do Jeremias. Eram os figos bons, os ruins ficaram. Aí isso aí ele queria mostrar. Aí ele vai fazer, irmãos, os canzis. O que eram canzis? Cangas de animais, de bois. Irmão, Deus manda ele fazer uma canga de madeira, colocar uma correia nela e andar com ela, irmãos, em Jerusalém, para cima e para baixo. Aí ele dizia dessa forma: se vocês colocarem o pescoço de vocês no jugo de Nabucodonosor, vocês vão sobreviver. Coloquem a cabeça de vocês debaixo dessa canga, a canga de Nabucodonosor. E o povo, irmão, não aceitava aquilo. Nós, se tivesse lá, irmão, eu falar: ó o doido aí, com uma canga de boi na cabeça. E ele, irmão, andando para cima e para baixo. Ele deveria ficar andando para cima e para baixo com aquele negócio. E aí vai acontecer um fato interessante. Uma pessoa chamada Hananias, ele vai chegar, vai arrancar essa canga das costas de Jeremias e vai quebrar essa canga no chão e vai dizer o seguinte: olha, é mentira dele, não vai ser 70 anos não, vão ser 2 anos. E essa canga que foi quebrada, eu acabei de quebrar aqui agora, é a canga de Nabucodonosor que eu estou quebrando. Aí, irmão, o Jeremias, coitado, volta para casa, né? Quando ele chega lá, aí Deus fala assim: Jeremias, era a canga de madeira, né? Que você estava usando, faz uma de ferro agora e põe no seu ombro e volta lá. E ele fez, irmão, pegou a canga e voltou lá e falou o seguinte: canga de madeira vocês quebraram, mas Nabucodonosor vai colocar uma canga de ferro em vocês. Irmão, aí o povo, sangue no olho, queria matar. E aí, irmãos, ele olha para esse Hananias e fala: e para que saiba que é Deus que está falando, esse ano ainda você morre. E durante o ano, Hananias morreu. Eu vou te mostrar no final, tá? Vamos lá. O povo mais novo aí, que não morou ainda. Então, vamos lá. Mais ou menos o que acontece aqui. Vamos lá. Faltam só 7 minutos ali para encerrar. O cerco da cidade, no quarto ponto aqui. Acontecimento durante o cerco da cidade, o confrontamento com os falsos profetas. Aí acontece aqui o cerco à cidade. Pazu, o mensageiro do rei. Irmão, nesse terceiro cerco aqui, irmãos, que Nabucodonosor iria mesmo dar o pote total, aí o Zedequias, que era o rei da época, ele já começa a estremecer. Aí ele chama escondido Jeremias e fala assim: Jeremias, será que não tem um jeitinho não de Deus voltar atrás aí? Será que não tem como reverter essa situação? Sabe o que Jeremias respondeu para ele? O juízo virá. Nabucodonosor vai entrar, tá? Aí ele lança a profecia contra os reis. E aí os filhos de Josias, todos os filhos de Josias, que o Josias já tinha morrido, mas eles estavam ainda vivendo nessa época aqui, eles iriam morrer. É quando ele profetiza de 70 anos também, tá? Jeremias compra as terras do seu tio em Anatote. E aqui tem uma coisa interessante: Jeremias comprou essas terras, irmãos, porque Deus estava querendo dar uma certeza de que o povo
viria. Era uma certeza. Era como dizendo, olha, pode comprar uma terra, porque daqui a 70 anos o povo virá novamente para cá. Tá? Quinta parte, aí acontece essa questão aqui, irmãos, de Hananias, que eu falei, né? Ele disse que seria 2 anos, quebrou a canga de Jeremias. Jeremias disse que ele morreria naquele ano. Jeremias envia carta aos cativos da Babilônia. Ele manda uma carta lá dizendo, olha, pode construir, pode fazer casa aí, pode viver tranquilos, porque vocês não vão voltar, vocês só vão voltar daqui a 70 anos. Os recabitas, irmãos, é uma parte mais linda que nós temos na Bíblia Sagrada, aonde Deus quer mostrar uma coisa interessante para Jeremias e para o povo também daquela época. Ele manda que Jeremias chegue lá nos recabitas e levem eles para o templo. E os recabitas indo para o templo, Jeremias coloca vinho na frente deles e fala, bebam, Deus está mandando vocês beber vinho. E aí eles disseram, não, nós não vamos beber vinho não. Mas por que vocês não vão beber? Porque Recabe, porque Jonadab, nosso pai, filho de Recabe. Muito bem, vamos dar continuidade à aula, tendo em vista que a aula que estava sendo gravada dentro da igreja teve um problema com o áudio e também com a gravação da câmera. Eu comprei uma câmera nova e como ela chegou em cima da hora, eu tive que colocar ela para fazer o teste lá, pensando que ia dar tudo certo. Por isso, vocês vão ver na gravação que a gravação está um pouco diferente da outra, mas é porque eu ainda preciso dar uma regulada para fazer essas gravações, tá? Então, vou dar continuidade aqui mesmo da área aqui da onde eu moro, e eu peço perdão também se tiver algum barulho de criança, gritando, vizinho, alguma coisa assim, porque eu moro num condomínio aqui, pode ser que tenha alguma interferência, tá? Mas vamos dar continuidade. Eu parei na aula lá na igreja falando sobre os recabitas, e é uma das histórias mais bonitas que tem por causa da obediência. Eu estava falando que quando Jeremias ele chamou aqueles recabitas ali no templo, ele pediu para que eles bebessem vinho, e era Deus que estava ordenando ali, e eles falaram, não, nós não vamos beber porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso líder, ele nos ordenou ele nos deu uma ordem para nós não bebermos vinho e morarmos em tendas, ou seja, ter uma vida nômade. E eles falaram, olha, portanto nós não vamos beber. E foi usada essa situação aí, Deus usou essa situação para mostrar para Jeremias que os recabitas estavam obedecendo uma voz, uma ordem do líder deles, mas Israel em si, e Judá nesse caso aqui, não estava obedecendo a voz do seu Deus. Então ele quis mostrar isso claramente, e isso também pesaria até mesmo na questão do cativeiro. Tudo isso que estamos falando aqui pesaria na questão do cativeiro. E é uma coisa muito triste, porque Deus ele fez de tudo para que o seu povo não fosse para o cativeiro, mas eles queriam ir, eles estavam enfrentando, era como se eles estivessem afrontando a Deus. Então, Deus ele foi até as últimas instâncias, né, se fosse falar dessa forma, foi até as últimas instâncias, mostrando de diversas situações, mostrando para o povo através de Jeremias, em alguns símbolos, o que seria o cativeiro, mas eles não queriam e estavam lançando, vamos dizer assim, as suas crenças, né, a sua fé em coisas que não era de Deus e em falsos profetas. E é isso que acontece. Depois disso, irmãos, nós temos a palavra de Deus, ela foi desprezada. Deus mandou que o seu amanuense, chamado Baruque, Deus mandou que ele escrevesse todas as suas profecias e lesse elas para os príncipes e também para o rei. Os príncipes, eles ouviram Baruque ler aquelas profecias e eles, então, ficaram tão preocupados com aquilo que eles pediram para que Baruque e Jeremias se escondessem.
porque eles já estavam prevendo que poderia ser que o rei não ouvisse aquelas palavras. Eles pegaram aquelas profecias e levaram para o rei. E quando começou a ler aquelas profecias, o rei estava perto de uma lareira, de um fogareiro, ali no palácio, e ele pegou aquelas profecias que estavam sendo lidas e ele primeiro cortou com um canivete e depois jogou naquele fogareiro. E uma coisa que chama atenção de novo, e mostrando também o sofrimento de Jeremias, a palavra de Deus diz que Baruque, quando ele ficou sabendo daquilo, ele levou ao conhecimento de Jeremias, e quando Jeremias ele ouve aquilo ali, Deus fala para Jeremias dessa forma: escreve todas as profecias de novo, as mesmas profecias, acrescenta algumas coisas, mas escreve as mesmas profecias para que elas sejam lidas. E a Bíblia vai dizer que esse Baruque, que era um amanuense, era um escriba, né, podemos falar assim, de Jeremias, a Bíblia diz que ele ficou assim triste, ele começou a se lamuriar, porque ele era apenas um amanuense, ele era apenas um escriba, ele somente estava escrevendo, mas agora a ordem de morte não seria só para Jeremias, seria também para Baruque. E Deus, ele chama a atenção de Baruque, falando assim: você quer apenas se aparecer? Você quer estar em evidência? E ele chama a atenção dele, dá uma bronca nele, Deus dá uma bronca em Baruque, mas ele dá uma promessa também para Baruque. Ele fala assim: olha, apesar de tudo isso que você está passando, eu vou te dar vida, você não vai padecer. E foi isso que aconteceu com Baruque. A vida dele também, como a vida de Jeremias, foi preservada no cerco que teve de Jerusalém. Então, nós vamos para a sexta parte do livro de Jeremias, que são profecias em relação às nações da terra. E aqui vão ser várias profecias com respeito ao Egito, a respeito dos filisteus, a respeito de Moabe, contra Moabe, o destino de várias nações e profecias contra a Babilônia. Mesmo Jeremias profetizando que, no caso, todo o povo deveria se sucumbir ao poder da Babilônia, mas o mesmo Jeremias, ele também foi usado para dizer que a Babilônia, ela padeceria. Chegaria o tempo em que Deus cobraria da Babilônia. Então, na realidade, eu gosto sempre de dizer que nós estamos numa grande história de Deus, uma história que Ele está escrevendo, e nós fazemos parte dessa história. Não é a minha história que prevalece, é a história de Deus. Nós fazemos parte da história que Deus está escrevendo. E graças a Deus que Deus ele está escrevendo uma boa história para mim e para você também, tá? Então, e nós vamos então para a sétima parte do livro de Jeremias, que então fala sobre a queda de Jerusalém. E nessa parte, a Jerusalém é tomada por Nabucodonosor. E aí acontece também, né, tem alguns acontecidos nessa época, e conta também o que acontece depois. Jeremias, depois que Nabucodonosor ele invade Jerusalém, ele dá opção, ele manda os generais deles mandar dizer para Jeremias que ele poderia ir para Babilônia, que ele seria tratado ali com todo carinho, com todo respeito, porque Nabucodonosor sabia das profecias de Jeremias. Uma coisa interessante é que Nabucodonosor ele respeitava mais as profecias de Jeremias do que o próprio povo de Deus, né? Mas Jeremias ele resolve ficar. E quando ele fica ali, ainda acontece também nesse período de Jeremias ser lançado no poço. E a Bíblia diz que ele fica atolado na lama. E ele seria morto. Tá? Me perdoa
quero pedir perdão aqui também pelo barulho, tendo em vista que o condomínio aqui está tendo manutenção, mas eu creio que vai ficar abafado um pouco também. Mas a Bíblia diz que Jeremias ele é tirado desse poço e ele também é livre da morte que alguns estavam planejando já nos últimos momentos ali da tomada de Jerusalém. Então ele recebe a proposta de Nabucodonosor, mas ele resolve ficar em Jerusalém. E acontece alguns fatos aqui. Nabucodonosor ele manda que seja colocado um homem chamado Gedalias para cuidar daqueles que ainda iam ficar lá. Agora, irmãos, ia ficar somente os pobres, somente aqueles que não podiam ir mesmo para a Babilônia. E Gedalias ainda fica ali, mas existe uma traição e Gedalias ele também é morto. E acontece um fato interessante também, porque Jeremias ele é praticamente obrigado a ir para o Egito, junto com alguns que estavam fugindo, que com medo daqueles do restante que ficou ali em Jerusalém, aqueles que não podiam mais ir, com medo de uma nova investida de Nabucodonosor, eles fogem para o Egito. Jeremias fala que eles não deveriam fazer isso, e se eles quisessem ir para a Babilônia, eles podiam ir também. Mas eles fogem para o Egito, e é no Egito que, segundo a tradição, Jeremias ele é morto apedrejado. Isso é tradição, a Bíblia não fala o jeito que ele foi morto. Alguns até mesmo dizem que ele foi para o Egito e voltou para Jerusalém e terminou seus dias em Jerusalém. O certo é que a Bíblia ela não dá essa descrição de como que Jeremias ele foi morto, tá? Então essa é a história de Jeremias, do livro de Jeremias, e aí nós passamos para uma rápida pincelada também aqui nas Lamentações de Jeremias. Esse livro, irmãos, ele é colocado como um compêndio, porque são os choros de Jeremias, são as lamentações de Jeremias, são os gemidos de Jeremias, e esses gemidos eles são colocados em frases, né? Porque em todo o livro a gente vê muitas vezes Jeremias ele se lamentando, dizendo, ai meu coração, mas aqui são lamentações que foram escritas, talvez pelo seu próprio amanuense, Jeremias chorando e falando algumas coisas, e o seu amanuense escrevendo. O certo é que essas lamentações elas são chamadas também de elegias. E o que é uma elegia? A elegia é uma forma de cântico após a morte de uma pessoa. É um escrito que alguém faz depois da morte de uma pessoa. Nós temos Davi escrevendo uma elegia, como nós estudamos nos livros históricos, Davi escrevendo uma elegia por causa da morte de Saul e do seu filho Jonatas. Então ali era uma elegia. Então, esse livro de Lamentações, ele na Bíblia hebraica, ele é colocado ali entre os livros de Ruth e Eclesiastes, que são chamados também, né, da parte dos Ketuvins, são os escritos sagrados, né, que são os salmos e os profetas lá da Bíblia hebraica. Então, elegia é um poema dedicado a uma pessoa que fez grandes obras e depois morreu. E certos comentaristas eles afirmam que as elegias elas foram escritas para serem cantadas em honra a Josias e depois da queda de Jerusalém. Essas elegias elas são ainda cantadas nos dias atuais nas festas judaicas, quando eles lembram a queda de Jerusalém, a tomada de Jerusalém. Os judeus hoje, né, eles fazem questão de lembrar desse período muito triste na história do seu povo, né? Então, temos aí 5 elegias em forma de estanzas, ou estanzas aqui são estrofes, né? As 5 elegias aqui, elas estão agrupadas em estrofes, sem uma ordem natural, não existe
uma ordem ali, o porquê delas estarem naquela posição, tá? E as 5 estâncias ou estrofes são em forma de acróstico. E cada acróstico é dividido em 22 estrofes ou versos. Então, nós vimos aqui que o judeu, ele colocava muita coisa em estrofes para ficar muito mais fácil de se cantar, de se decorar também. E aí nós temos como era a divisão no livro dos irmãos, está dessa forma, né? A estrutura do livro em si, as 5 elegias, e aí nós observamos juízos da palavra no alfabeto hebraico, da letra Aleph até Zain, e temos juiz, que é de Aleph a Mem, outra letra do alfabeto hebraico. E aí nós temos de novo juiz, de Aleph a Zain, e temos por fim juízos, que é da letra Aleph até a letra Lamed, que é do alfabeto hebraico. E basicamente é isso, irmãos. O que a gente precisa saber de Lamentações é isso. São cânticos que deveriam ser cantados em memória de uma tragédia. Poderia ser a morte de um rei, no caso aqui Josias, mas também houve lamentações aqui quanto à queda de Jerusalém. E aí Jeremias colocou no papel e elas então foram agrupadas e elas são para serem cantadas nas festas judaicas. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima aula sobre o livro de Ezequiel, se Deus quiser. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e também compartilhe esse vídeo para que chegue a outras pessoas também. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.